Fala galera, tudo bem? Me chamo Leonardo Machado, vulgo Léo Careca, e hoje estou passando para avisar que tem estreia aqui no canal. Estou com um quadro novo chamado Uma Joia para Lapidar, onde eu vou trazer aqui jogadores jovens de todo o Brasil com muito talento, que tem tudo para despontar aí no futebol nacional. E hoje vamos estrear esse quadro com Jefferson Lima, 23 anos, joga no Confiança, já teve passagem por São Paulo, Internacional, volante de muita qualidade, muito talento. Hoje ele está no Confiança, estava fazendo uma boa temporada até essa parada da pandemia, certo? E hoje a gente vai apresentar aqui o Jefferson para vocês. Vocês vão conhecer um pouquinho mais do futebol, da história, dos pontos do Jefferson. Então, quadro novo aí, Jefferson Lima, volante do Confiança. Uma joia para lapidar. Você vai conferir sempre aqui no Papo com o Léo Careca. Valeu? Então vamos lá, vamos para o que interessa e solta o vídeo. Jefferson, queria que tu falasse um pouco do teu início aí de carreira, como é que foi a construção da tua carreira até o momento. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. A minha carreira começa eu saindo com 13 anos de casa, né? Meu primeiro clube foi o Criciúma, e depois eu saí de lá com os 17, fui a Rio Claro, interior de São Paulo, isso em 2014, e em 2015 eu fui pro São Paulo. E em 2017 eu saí de São Paulo e fui pro Internacional, e fiquei até ano passado e vim por Confiança agora esse ano. Você ainda pertence ao Inter, né? Isso, pertence ao Internacional. Você falou de dois times de camisa muito grandes, São Paulo e Internacional, em estados diferentes. O que te fez aí ter essa mudança de áreas? São Paulo e Internacional foi opção sua? O Inter te quis, o São Paulo te liberou? Fala um pouquinho sobre isso. Não, é que na verdade eu fui pro São Paulo de empréstimo, né? Fui de empréstimo e na época eles acabaram optando por comprar outros jogadores, e eu retornei ao Rio Claro, e foi um diretor que trabalhou comigo lá no São Paulo, foi pro Internacional. E quando ele soube que eu tinha voltado pro Rio Claro, ele entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha interesse de ir pro Internacional. E aí a gente conseguiu a liberação e deu tudo certo na negociação, e aí eu acabei indo para o Internacional. Tá, agora fala um pouquinho das suas características como jogador. Você volante, gosta de atuar um pouquinho mais marcador, mais saída. Como é que funciona o teu futebol? Eu sempre joguei de segundo volante, né? De sair mais, de chegar bastante na área, de fazer gol, né? E aí quando eu fui para o São Paulo eu acabei mudando um pouco isso com o professor Osório, né? Que eu trabalhei um tempo com ele. Eu acabei mudando um pouco, ele me usava mais de primeiro, e para dar mais qualidade na saída de bola. E aí eu fui ficando de primeiro. E aí no Internacional eu joguei de primeiro volante também, joguei poucos jogos de segundo. E agora no Confiança eu tô jogando de segundo volante e tô gostando bastante, tô conseguindo chegar bastante na frente, finalizar. Fiz até 2 gols aí e tô gostando bastante de jogar mais na função de segundo volante. Teus objetivos, Jefferson, de curto a médio prazo. Claro que agora com tudo que aconteceu, né? As coisas deram uma freada aí, acho que para todo mundo. Mas você ainda Sim. tem planos ainda para você restante de temporada? Como é que tá a sua cabeça em relação a isso? Tem, eu acho que os meus objetivos é ajudar o Confiança, né? A gente estava vindo muito bem nessa temporada aí, tanto na Copa do Nordeste como no estadual. O meu objetivo é que a gente volte melhor do que estávamos para conquistar aí essa Copa do Nordeste e, se Deus quiser, esse estadual também. Fala um pouquinho como é que tá a sua preparação aí. A gente sabe que essa parada tá atrapalhando, todo mundo vai perder muito, mas o que você tem tentado fazer para evitar perder menos, né? E o principal é que essa parada ela prejudica muito quem não estava bem.
caso do Confiança, que estava bem e tal, ela acaba prejudicando um pouquinho mais. Então, fala um pouquinho o que você está fazendo para não deixar o ritmo cair tanto. Sim, a nossa comissão passa uma planilha de treino para a gente toda semana, né? Que a gente tenta cumprir da melhor forma possível, porque claro que não vai ser como o nosso dia a dia, né? No campo, na academia com o grupo, mas a gente tenta fazer o que dá, mesmo sendo difícil, e tenta se preparar o máximo possível para quando voltar tá melhor possível e poder engrenar aí o mais rápido possível. Seu futebol, você falou das suas características, fala um pouquinho agora dos seus pontos fortes, que você considera o que é o melhor do Jefferson hoje, e os pontos que você acha que você está precisando melhorar. Eu acho que as melhores, eu acho que a qualidade técnica no passe, na virada de bola, na finalização. Eu acho que o que falta assim para mim é finalizar mais, mesmo eu tendo essa finalização boa, tem vezes que eu não aproveito tanto como eu poderia aproveitar. Hoje, você tem algum sonho? Quais são os seus sonhos enquanto atleta? Meu sonho é um dia poder chegar à seleção brasileira, né? Um dia poder ser um jogador da seleção brasileira, que eu acho que é um sonho de todo menino, né? E se um dia Deus me proporcionar isso, eu vou me sentir muito realizado. São vários os casos, Jefferson, de garotos que chegam até os 20 anos, chegam no seu último ano de sub-20, às vezes não migra, não abandona a carreira por algum motivo. O que você acredita ser ideal para um garoto ter uma boa transição base profissional? O que você considera ser ali, fundamental para que isso aconteça de forma tranquila e você consiga ter uma adaptação normal no profissional? Eu acho que tranquilo são poucos que tem, né? São poucos que vão ter essa transição tranquila. Eu acho que os jovens de hoje em dia, eu acho que tem que ter mais persistência, eu acho que tem que querer um pouco mais, ter isso como prioridade na sua vida. Tem muitos jovens que não têm muito isso, né? Então, acho que eles têm que ter mais isso como prioridade, querer mais, buscar mais e sempre estar perseverando, por mais difícil que seja. Você tem algum espelho, Jeff? Você tem, tem aquele. Na vida, primeiro, eu queria que você falasse na vida, e como jogador, você tem aquele jogador da posição que você gosta, ou então algum de uma outra posição que de repente você queria que você se espelhe um pouco mais. Na vida, eu tenho meu pai, né? Meu pai é o cara que eu sempre olho. Assim, no futebol, eu tenho o Busquets do Barcelona, né? Que para mim é um jogador fantástico, que é diferenciado e um jogador de altíssimo nível. Sempre quando o jogador migra da base pro profissional, geralmente tem sempre um ou outro jogador ali mais cascudo que dá uma ajuda para esse garoto. Teve isso com você? E se teve, quem foi o cara que mais te ajudou? Ou não precisa ser um só, pode ser mais de um. Quando você começou a Teve figurar no profissional. lá no São Paulo foi o Pato e também o Michel Bastos, foram os caras que me ajudaram bastante, assim, que fizeram com que eu me sentisse em casa, tranquilo, não ficasse tão nervoso, tão ansioso. Me trataram normal, parecia que eu estava lá a tempo com eles desde quando eu cheguei até a minha saída. E no Internacional teve o D'Alessandro, teve o Leandro Damião, o Lomba, que sempre estavam falando ali comigo, não só comigo, mas com os outros meninos que subiam ali e sempre dando conselho e tentando ajudar da melhor forma. Você tem um currículo ótimo em questão de títulos, né? Você ganhou aí os principais títulos da sua categoria. Coisa de louco, assim. Acho que eu sinceramente não. Acho que não vi ainda, não peguei nenhum garoto que tenha ganhado todos os principais títulos da sua categoria. Você foi bicampeão de aspirante, Copa do Brasil, Libertadores, né?
Fala Sim. como foi isso para você, como é isso para você, já subir com essa bagagem, porque um dos principais trabalhos de base, né, que muitos coordenadores falam, é que não se vê a formação em um garoto sem conquistas, né? Então você, com conquistas, você está muito bem resolvido. Eu queria que você falasse como isso te ajudou aí para você chegar no profissional. Ah, me ajudou bastante. Graças a Deus eu me sinto muito privilegiado. Tive oportunidade de ganhar coisas boas em clubes bons e tinha um diretor que ele sempre falava para nós que o jogador que os outros diretores ou os outros times gostam é jogador que ganha títulos, né? E graças a Deus aí eu tive a honra de ganhar todos esses títulos aí. E todo dia eu me pego pensando e sou muito grato a tudo isso. É, Você pode destacar algumas peculiaridades desses títulos? Vou te dar um exemplo. Dificuldades. Qual foi para você o caminho mais difícil desses títulos de expressão que você acabou ganhando na base? Eu acho que foi a Libertadores, que era um campeonato difícil. E se eu não me engano, acho que era nas quartas ou na semifinal. A gente saiu perdendo de 2-0 e o jogo estava difícil. Acho que foi o campeonato que mais tinha times de alto nível, assim, que a gente sabia que ia ser difícil. E a gente conseguiu empatar e virar, e depois conseguimos ganhar os jogos que tínhamos que ganhar e ser campeão. O aspirante também é um campeonato que ele tem uma certa dificuldade porque ele engloba jogadores de até 23 anos, né? Sub-23, se eu não estou enganado. E você com certeza bateu de frente, cruzou com algum jogador que já atuava no profissional e que estava ali atuando naquele campeonato. Fala um pouquinho de como é vencer dois títulos nacionais assim importantes, sub-23, você ainda mais novo. O que isso agregou na tua carreira, na tua experiência, Jefferson? Ah, foi muito bom. Acho que o primeiro que a gente ganhou, eu acho que foi mais difícil, assim, porque a gente pegou o Santos na final e eles vinham atropelando todo mundo. E aí, quando o primeiro jogo lá, que a gente ganhou deles de 3-1, ali eu já tinha certeza que aquele campeonato era nós mesmo, tendo o jogo de volta lá na Vila, que ia ser muito difícil, né? E, e é sempre bom, cara, é sempre bom a gente tá ganhando, tá subindo ali no pódio ali, é bom demais, ainda mais em títulos tão importantes assim. Eu acho que é muito importante para a nossa carreira, para nós jogadores, estar sempre conquistando títulos. Fora do futebol, quando você está nas horas vagas, o que você gosta de fazer, Jefferson? Ah, eu gosto de ficar com a minha filha, com a minha esposa, aproveitando o pouco tempo que a gente tem, né? Agora a gente está tendo mais tempo por causa dessa parada, mas nós jogadores temos pouco tempo assim de ficar com a nossa família, então eu tento aproveitar o máximo possível, tento ir na igreja também, tento estar sempre com a minha família, aproveitando o máximo possível. Qual foi até o momento, qual é o momento, o que foi mais marcante na sua carreira para você? O mais marcante, eu acho que foi quando a primeira vez que eu entrei no vestiário do São Paulo e olhei para o lado e aí eu vi o Rogério Ceni, vi o Ganso, vi o Alexandre Pato. Eu acho que foi um dos momentos mais marcantes, e outro também foi quando eu entrei pela primeira vez no jogo do profissional, que eu subi as escadas lá do Morumbi e vi a torcida cantando lá. Eu acho que ali foi um dos momentos marcantes para mim, assim. E até o momento, o seu pior momento na carreira, aquele que você quer passar longe, tem? Tem. O pior momento, acho que foi quando, na véspera da Taça São Paulo, que a gente ia estrear na competição, eu no treino eu machuquei meu joelho e eu achei que ia precisar de cirurgia e tudo mais, e graças a Deus não precisou.
mas ali foi um momento difícil porque eu fiquei bastante duro, assim, era um campeonato importante onde eu queria estar jogando, me preparei acho que uns 2, 3 meses para aquele campeonato e na véspera se machucar assim, eu acho que é difícil pra caramba. Você os dois times de maior expressão que você defendeu, São Paulo e Internacional, são times que, bem ou mal, são ativos ainda no mercado nacional em termos de contratação. E o que a gente fala muito com coordenadores de base é que quanto mais poder aquisitivo o time tem de ir no mercado, menos a tendência dele olhar para a base. Claro que isso é Sim. perfil de dirigente. Tem dirigentes que não, que primeiro olha em casa para depois ir no mercado. Mas aqui no Brasil, geralmente, quem tem um poder aquisitivo, ele prefere um pouco lá fora. Você acha que isso dificulta para a galera da base, que está tentando subir, estar num time que tem um poder aquisitivo bom, de repente fica um pouco ruim de você aparecer porque o clube vai sempre no mercado comprar alguém? Ah, com certeza, eu acho que tem muitos jogadores que têm condições de estar no profissional de um grande clube, e só que não tem oportunidade ou não tem uma sequência. E se eles trouxessem um jogador de fora, com certeza eles dariam uma sequência para esse jogador. Só que tem muitos clubes que eles preferem investir alto no jogador do que apostar num garoto da base. E tenho certeza que tem muitos garotos que mereciam ter uma sequência no profissional, mereciam ter uma atenção maior. Só que é como você falou, é característica dos dirigentes, né? Tem dirigente que gosta, tem dirigente que não gosta. Então a gente tem que respeitar e todos os dias estar trabalhando forte para buscar o nosso espaço. Bom, eu queria que tu falasse um pouquinho agora de como foi a tua cabeça quando você subiu, Jefferson. Por que eu estou te perguntando isso? Muito jogador que quando sobe para o profissional, ele de repente está vivendo um ótimo momento na base e ele já acha que ele tem aquela ansiedade de jogar, ele já quer logo jogar, que ele está vivendo um bom momento, então ele quer jogar. Quero saber se você, por ter conquistado vários títulos, quando você foi pro profissional, como é que estava a tua cabeça? Você ficou ansioso, você queria logo jogar? Ou você pensou, não, vou esperar um pouco, Deus sabe a minha hora. Como é que funcionou a tua cabeça nessa situação? Não, eu tava tranquilo, eu, graças a Deus, sempre estava. E é bom quando tem caras mais experientes, mais velhos no grupo que tratam a gente bem, que conversam com a gente, sempre estão falando para ter calma, para trabalhar, para ter paciência. O Rogério sempre falava para a gente continuar trabalhando, que uma hora a gente ia ter oportunidade, ia ter a chance, era para a gente estar sempre preparado, que a oportunidade não avisa quando vem, né? Ela vem de repente, a gente tem que estar preparado e aproveitar do melhor jeito possível. Jefferson, quero te agradecer aí pelo bate-papo, pela entrevista. Pouco tempo que a gente conversou aqui, deu para entender que você tem uma cabeça diferente. E para a gente finalizar, eu só queria que tu falasse um pouquinho do teu time, do Confiança. Queria que você falasse como como tá agora, como vocês esperam, né, levar esse fim de temporada, se você já tem data para se apresentar, quais são os planos de vocês. Queria que você fechasse falando um pouco disso. Então, a nossa data é segunda-feira que vem, né? Para a gente se apresentar e começar os treinamentos. Eu espero que a gente volte melhor que a gente estava e continue sendo esse grupo trabalhador, um ajudando o outro, e se Deus quiser, vamos aí conseguir conquistar boas coisas por Confiança e dar muita alegria para essa torcida aí que merece muito. Mas vocês vão treinar localmente mesmo ou vão fazer home treino? Já sabe disso? Então, ainda a gente não sabe, só falaram a data da apresentação mesmo, ainda não falaram os detalhes assim, não.